Olá pessoal, aqui é Marcelo Tanuri, professor do Passeio Fiscal, dando início ao nosso curso de Legislação Tributária do município de São Paulo. Nosso curso vai englobar toda a matéria, começando pela Constituição Federal, passando pela legislação complementar e fazendo aquela verificação total da consolidação das leis tributárias do município de São Paulo, tá bem? É importante que você preste muita atenção em todos os trechos do curso e já me faça aquela pergunta. Professor, esse curso tem relação com o seu curso em PDF? A resposta é sim, em relação à matéria. O meu curso em PDF engloba a matéria inteira, por completo. E aqui nós também vamos englobar a matéria por completo. Só que, pensando em fazer com que esse curso seja complementar, ou seja, que ele realmente te dê um avanço muito grande, equivalente ao avanço de um curso, mesmo que você seja aluno do PDF, os exemplos serão sempre diferentes. Nenhum exemplo dado no curso em PDF será dado aqui. E na medida em que nós resolvermos exercícios, também eu vou procurar fazer com que outros exercícios sejam feitos, para que você não repita estudo. Isso é muito importante, tá bem? Esse curso vai ser dado em parceria com o Diego Aderni, até porque eu também sou de ferro, eu não aguento gravar tudo, então ele vai gravar uma parte para mim. Eu vou ficar com os impostos em geral, ISS, IPTU, ITBI, e o Diego vai ficar com as taxas e outras características da nossa legislação municipal. Por exemplo, PAT, que é o processo administrativo, que é o parcelamento administrativo tributário, vai ficar com ele. PPI, também, que é o Programa de Parcelamento Incentivado, também fica com ele. O estudo de todas as taxas, tá bem? Bom, vamos comigo nessa aula, que é a aula introdutória. Nós só vamos analisar o ISS na Constituição Federal. Como é que a Constituição Federal trata do ISS, tá bem? Vamos comigo? Vamos para o quadro? Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, compete aos municípios instituir. Bom, você já sabe qual é a competência municipal em termos de instituição de impostos. IPTU, que é assunto de outra aula. ITBI, que é assunto de outra aula também. E o ISS, que é o que nós vamos discutir. O ISS, quem é? É o imposto que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, primeiramente. Segundo, que não esteja compreendido no artigo 155, 2, que é a competência do ICMS, e que esteja definido em lei complementar. Olha aqui para mim. Primeiramente, pergunta que eu te faço. O ISS é o imposto que incide sobre a prestação de quaisquer serviços? Sim ou não? Não. O ISS é o imposto que incide sobre a prestação de serviços que não esteja englobado na competência do imposto estadual, que é o ICMS, e que, além de tudo, seja previsto pela lei complementar. A saber, estou falando da lei complementar 116. Tá bem? Ô, professor, mas espera um pouco. Que serviços são esses que, na verdade, são tributados pelo ICMS? Então, vamos lá. O ICMS, além da circulação de mercadorias, ele engloba alguns serviços. Primeiro, serviços de comunicação. Serviços de comunicação ficam lá para o Estado, lá para o ICMS. E, além disso, alguns tipos de serviços de transportes. Que tipos de serviços de transportes? O ICMS, ele incide em transportes que não sejam municipais. Ou melhor, do jeitinho que fala o artigo 155, inciso 2º. São os transportes intermunicipais e interestaduais. Se você estudou ICMS em algum momento, você vai me falar, professor, incide o ICMS também no transporte internacional, na importação, a Lei Candir fala disso. Tá bom, é verdade, mas eu não vou entrar nesse assunto agora.
tá bem? O que importa é saber que os transportes intermunicipais e interestaduais, e tudo bem, internacionais também, estão no campo da incidência do ICMS, de competência estadual, tá bem? Bom, mas professor, então pera um pouquinho. Quais serviços estão sujeitos ao ISS? Apenas o serviço de transporte municipal, em termos de transporte. Transportes que não sejam municipais, ICMS. Transportes de natureza municipal, ISS, tá bem? E o que significa dizer que um transporte é de natureza municipal? Imagina que uma van transporte pessoas saindo lá do sul de São Paulo, de Engenheiro Marcilac, e o destino desse transporte seja a Zona Leste, Itaquera, por exemplo. Mas, nesse transporte, essa van passa por São Caetano do Sul. Se você for olhar o mapa, você vai ver que isso tudo que eu estou dizendo é bem verossímil. Então, essa van passa por São Caetano do Sul. Pergunta que eu te faço. Esse transporte é intermunicipal ou é intramunicipal? Resposta. É intramunicipal, porque ele começa em São Paulo e termina em São Paulo, mesmo que tenha passado por outro município. E está sujeito ao ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, tá bem? Então, só para lembrar, primeiramente, o Imposto sobre Serviços incide sobre aqueles serviços que não esteja na incidência do ICMS e que, além disso, seja previsto na lei complementar. Então, se o serviço estiver fora da competência do ICMS, mas não estiver contemplado na lei complementar, que é a Lei 116, esse serviço está fora da incidência do ISS. Tá bem? Vamos em frente, continua comigo. O que mais a Constituição fala sobre o ISS? Olha aqui o parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, cabe a quem? A lei complementar. Fixar suas alíquotas máximas e mínimas. Olha aqui para mim. Cabe à lei complementar estabelecer as alíquotas máximas e mínimas. Professor, eu até entendo por que é que a lei complementar deve estabelecer alíquotas máximas. Até para que não haja um excesso de exação. Isso é verdade. Agora eu te pergunto, por que é que as alíquotas mínimas devem ser estabelecidas? Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado guerra fiscal. Eu não vou dizer quais municípios cometem essa grande falha chamada guerra fiscal. Mas em que consiste? Consiste na diminuição da alíquota do imposto, ou, às vezes, não é diminuição da alíquota do imposto. Às vezes é o oferecimento de benefícios fiscais de forma em que a alíquota real vá abaixo do mínimo. Para quê? Para atrair contribuintes. E muitas vezes esses contribuintes nem são atraídos de verdade. Eles simplesmente simulam estabelecimento. E aí fica aquela bandalheira. Um monte de contribuinte agindo aqui em São Paulo, trabalhando aqui em São Paulo e recolhendo seus impostos lá em Barueri. Falei, desculpa, não podia falar. Mas recolhendo os seus impostos lá na Jururubinha do Brejo. Tá bem? É por isso que a lei complementar deve estabelecer a alíquota mínima. Vamos para o quadro comigo. A lei complementar também deve excluir da incidência as exportações de serviços para o exterior. Professor, como é que um serviço pode ser exportado? Bom, imagina que alguém que mora na Alemanha queira prestar esse concurso que você vai prestar também e resolva comprar essas videoaulas que eu estou gravando aqui. Isso é uma prestação de serviço exportada. Cabe à lei complementar excluir as exportações da base de incidência do ISS. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo já não seria tributado pela própria lei complementar 116, que estabeleceu a não incidência do ISS. Tá bem? Vamos em frente. Vamos para o quadro.
E cabe também a lei complementar, olha só, regular a forma e as condições como as isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos e revogados. Então, cabe a uma lei complementar estabelecer como é que cada município pode oferecer isenções e benefícios fiscais. Perceba, as isenções e os benefícios fiscais muitas vezes são equivalentes a você diminuir uma alíquota do imposto. E é por isso que a lei complementar deve tratar do assunto. Tá bem? Agora alguém deve estar perguntando aí, mas por que o professor ainda não falou de quais são as alíquotas máximas e mínimas do imposto? Calma, nós vamos lá, vamos em frente. Olha só, o artigo 88 do ADCT, olha aqui para mim. Você estudando em constitucional o que é a ADCT? A ADCT é o ato das disposições constitucionais transitórias. É uma parte da Constituição que, na promulgação da Constituição, ela falou assim, olha, nesse período de transição, nesse início, valem essas regras. E olha o que é que o ADCT falou sobre o ISS. Vamos para o quadro comigo. Olha só. Enquanto a lei complementar não disciplinar o disposto no parágrafo 3º, artigo 156, que é o mínimo, estamos falando aqui da alíquota mínima do ISS, o imposto a que se refere, inciso 3º, novamente, é o ISS. 2 pontos. Ele tem alíquota mínima de 2%, exceto para determinados serviços. Olha, exceto para determinados serviços. Olha aqui para mim. Meu caro, o legislador é incompetente. Até hoje, ele não estabeleceu qual é a alíquota mínima do imposto. E até hoje, valem esses 2% que você está vendo. A alíquota máxima, que a gente não vai discutir hoje, foi estabelecida pela Lei Complementar 116, e o valor é de 5%. Agora, a Lei Complementar não discutiu a alíquota mínima. Ou seja, ainda vale aquilo que o ADCT definiu, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Então, a alíquota mínima já vimos que é de 2%, exceto em algumas situações que nós já vamos ver qual é. E vamos ver o inciso 2º. Isso aqui é muito importante, baruerienses, por exemplo. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resulte, olha só, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso 1º. Meu amigo, isso é guerra fiscal e é isso que a Constituição tentou evitar. Ela diz o seguinte, pessoal, não vale dar isenções ou benefícios fiscais que levem a alíquota básica, ou melhor, a alíquota real, abaixo daqueles 2%. Quer dizer, se um determinado município quiser estabelecer que uma alíquota de 4% e quiser oferecer um benefício fiscal que faça com que realmente o valor do imposto caia a 2% do faturamento, tá bem, está ok, pode, isso pode. O que não pode é que esse benefício fiscal leve a alíquota real abaixo dos 2%. Lembra que tinha umas exceções? Em alguns casos a gente tem exceção. Em alguns casos, em alguns serviços, a alíquota básica pode ir abaixo de 2%. Vamos ver qual é? Segue comigo aqui no quadro. Então, olha aqui comigo, lê comigo. A execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de obras hidráulicas, outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços. Esse exceto aqui, olha, essas mercadorias produzidas fora do local da prestação de serviços, na verdade, se submete ao ICMS.
Ah, que está escrito aqui, que fica sujeito ao ICMS, tá bem? Então, estamos falando aqui de execução de obras, demolição, reparação, conservação e reformas. Do quê? De edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. Então, vamos lá. Fazendo o negócio ficar fácil. Nas situações em que você estiver diante de serviços de construção, reforma ou demolição, traduzindo, diante da construção civil, você sabe o que acontece? Vale a alíquota abaixo de 2%. Ou melhor, são permitidos benefícios fiscais que façam com que a alíquota vá abaixo de 2%. E nós vamos ver numa aula futura o seguinte, que nesses casos, sabe como é que funciona? As subempreitadas são retiradas da base de cálculo do imposto de uma empreitada nova. Se você não entendeu como é que uma subempreitada pode ser retirada da base de cálculo, não se preocupa porque a gente vai fazer conta em relação a isso numa aula futura. Mas o fato é, nessas situações de construção civil, o ISS incide só sobre o plus, tá bem? Então, se eu presto um serviço de construção civil a R$5.000, mas para isso eu preciso contratar outro serviço de R$2.000, na verdade, meu serviço vai ser tributado a R$3.000. E isso pode fazer com que a alíquota real vá abaixo de 2%. Não vou fazer conta agora porque não é a hora. Mas o entendimento básico é, se o serviço custa 5, eu fui tributado a 3, aquele subempreitado que me cobrou R$2.000, ele também é sujeito passivo do imposto. E em sendo sujeito passivo do imposto, a gente não tem a incidência do ICMS em cascata, tá bem? Coisa que lá no ICMS a gente também não tem. Por quê? Porque existe o aproveitamento do crédito do ICMS. Aqui a gente vai fazer um desconto de base de cálculo, que na verdade, meu amigo, dá na mesma. Matematicamente é a mesmíssima coisa, tá bem? Isso a gente vai discutir depois, em outra aula. Espero que você tenha gostado. Você não vai parar por aqui, você já vai para o próximo vídeo em seguida. No próximo vídeo a gente vai discutir o iniciozinho, a questão de incidência e fato gerador do ISS de acordo com a Lei Complementar 116, tá bem? Vamos embora comigo, vamos lá, que você vai passar nesse concurso, você vai ser meu amigo e eu quero te dar um abraço no dia da posse, tá bem? Muito obrigado.